Olá pessoal, aqui é o professor Cássio. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos fazer a correção e explicação das atividades da sequência de atividades 2 do caderno Aprender Sempre, volume 2 do sexto ano. A gente vai começar então com as aulas 1 e 2, lá na página 71, figuras poligonais, perímetro e área. Vamos lá? Então, pessoal, olha só. Na atividade 1, observe as figuras poligonais desenhadas na malha quadriculada a seguir. Então, a gente pode observar que temos a figura A, B, C e D, né? E cada uma delas ocupa uma quantidade de quadradinhos. Agora responda: sabendo que cada lado do quadradinho representa uma unidade de medida U, cada lado aqui, gente, ó, cada lado mede U, tá? De comprimento. A medida do perímetro de cada superfície poligonal é. Então, ele quer o perímetro, tá, gente? De cada figura. Então, ó, a gente vai contar assim: ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a figura A tem um perímetro de 14. Você pode colocar aqui também, ó, perímetro da A, 14. Figura B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Figura B tem 12. Anota lá na tabela 12. Pode colocar aqui também, ó, perímetro da B, 12. Figura C, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perímetro da C, 16. Anota lá na tabela, na frente do C, coloca ali, ó, 16. E perímetro da D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente coloca aqui, ó, perímetro da D, 12. Pronto, encontramos o perímetro de cada uma, né? Cada uma medindo aí o de lado. Aí vem na letra B e pergunta: se cada lado do quadradinho mede 2 centímetros, o perímetro de cada superfície poligonal desenhada na malha quadriculada é. Então aí ele fala para nós que essa medida aqui, ó, U, é igual a 2. Então a gente já contou quantos U tem cada figura. Então é só pegar esses valores, né, e multiplicar por 2. Então vai ficar assim, ó, na figura A eu tenho 14 U vezes 2, então ficou com 28 centímetros. Na B eu tenho 12U vezes 2, 24 centímetros. Na C eu tenho 16U vezes 2, 32 centímetros. E na letra D eu tenho 12Us vezes 2, 24 centímetros. Certo? É isso que era para fazer. Então a gente passou o perímetro de cada uma para centímetro, porque ele deu a medida, né, do lado de cada quadradinho. Então, pessoal, perceberam que o perímetro é a medida do contorno, né? Quanto tem em volta, então, da figura, o contorno. Então, vamos lá. Questão 2. O lado de cada quadradinho da malha quadriculada a seguir mede 1 centímetro. Então, olha lá. Eu tenho aqui a figura 1 e cada quadradinho, né? Cada lado mede 1 centímetro. Ele quer, então, que a gente calcule os perímetros para descobrir qual figura que tem um perímetro de igual a 12. Então, olha lá. Eu fiz o seguinte, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a figura 1 é a figura que tem 12. Só para tirar a prova, eu fiz, então, a medição dos outros perímetros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Figura 2 tem um perímetro de 14. A figura 3 tem um perímetro de 16. E a figura 4 tem um perímetro de 14. Então, a resposta é a letra A. A figura que tem 12 centímetros de perímetro. Tá bom? Vamos para a página 73. Número 3. Saresp 2009. Considere que o lado de cada quadradinho representa uma unidade de medida U, de comprimento. Então, a mesma ideia do exercício anterior lá, o exercício 1. Né? Cada quadradinho tem uma medida U. Dentre as figuras desenhadas a seguir, a de maior perímetro é. Então, para a gente descobrir, a gente tem que contar o perímetro de cada uma.
Então, eu contei em volta aqui, ó. E a letra A tem um perímetro de 20. A letra B eu contei em volta quantos quadradinhos, né, a gente tem e deu 20. A letra C a gente contou em volta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E deu 24. E a letra D deu 22. Então, a de maior, ó, vamos grifar aqui, a de maior perímetro, deixa eu grifar melhor, é a letra C, 24. Tá certo? Já no exercício 4, eu falo o seguinte: observe as figuras poligonais desenhadas na malha quadriculada a seguir. Observamos que temos 4 figuras, certo? Ele fala o seguinte, na letra A: se cada quadradinho equivale a uma unidade de medida U quadrado, a área de cada figura é. Então, olha aqui, ó, U quadrado, U elevado a 2. Né? Quando é elevado a 2, a gente fala elevado ao quadrado. Ele quer saber qual é a área de cada figura. Então, é só a gente contar. Cada quadradinho desse, ó, vamos pintar. Quer ver? Ó? Cada quadradinho desse, cada desse aqui que eu pintei, ó, tem uma área, né? A área dele, vamos falar assim, ó, é de U ao quadrado, uma unidade ao quadrado. Então, para a gente saber a área da figura 1, é só contar quantos quadradinhos tem dentro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a área da figura 1 é 12. A gente já vai lá na tabela e anota 12. E aí faz a mesma coisa com os outros, tá? Então, a figura 2, quantos quadradinhos? Tem 4. Então, anota lá, ó. A figura 3 tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anota lá. E a figura 4 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é isso aí, ó. Anota 8 na 3 e 12 na 4. Pronto, preenchemos a tabela. Aí ele vem na letra B e pergunta: como você pensou para determinar a área dessas figuras? O que eu pensei? Ó, contei o número de quadradinhos internos de cada uma. É isso que a gente pensou, né? A gente contou quantos quadradinhos internos tem cada uma. Que a gente sabe que cada quadradinho tinha uma área de U quadrado, então a gente teria a área total de cada uma. Tá certo? Na 5. Também é uma questão do Saresc, só que de 2010. A área de cada quadradinho da malha a seguir mede 1 centímetro quadrado. Então, a área desse quadradinho, de cada um deles são todos iguais, é 1 centímetro quadrado. Ele quer saber qual a medida da área em centímetro quadrado da figura desenhada na malha. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu pintei de rosa cada quadradinho inteiro que temos aqui dentro dessa figura. Ó. E deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadradinhos inteiros. E depois eu pintei de amarelo. Se vocês repararem, essa parte amarela ó, é metade de um quadrado, cortado pela diagonal. Então eu pintei as metades, ó. E são 1, 2, 3, 4, 5, 6 metades. Então, com 6 metades, eu faço 3 quadrados, concorda? Ó? Essa metade mais essa dá 1, essa metade mais essa dá 2, e essa metade mais essa dá 3. Então, eu tenho 3 quadradinhos amarelos e 14 quadradinhos rosas. Total 17 quadradinhos. Então, qual é a área da figura? Eu escrevi assim, ó. A figura é composta por 17 quadradinhos. Como cada quadradinho tem uma área de 1 centímetro quadrado, a figura possui uma área de 17 centímetros quadrados, porque ela é composta por 17 quadradinhos. Tá certo? É isso aí. Então, olha lá, gente. Aulas 3 e 4, figuras poligonais com diferentes números de lados e que possuem o mesmo perímetro e área. Então, a gente vai analisar aqui figuras que têm diferentes, né, número de lados, mas que possuem o mesmo perímetro e área. Então, olha só. Número 1. Observe as figuras poligonais desenhadas na malha quadriculada a seguir. E responda, sabendo que o lado de cada quadradinho da malha representa uma unidade de medida U, de comprimento, as figuras que têm o mesmo perímetro são. Então, aqui a gente vai olhar as figuras que vai da A até a I e vai contar o perímetro dela. Então, o que eu faço? Ó, cada lado mede U unidades, tá vendo?
Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? Eu encontrei o contorno. Então, eu coloquei aqui, ó, PA, ou seja, perímetro da figura A é igual a 12. Eu vou fazer a mesma coisa com as outras figuras. Então, eu conto o da B e deu 10, o da C deu 12, o da E deu 12 também, o da D deu 12, da F deu 10, da G deu 8, da H deu 12 e da I deu 8. Então, ele quer saber quais as figuras têm o mesmo perímetro. Então, a gente pode colocar, ó, o perímetro da A é igual ao perímetro da C, que é igual ao perímetro da D, que é igual ao perímetro da E, que é igual ao perímetro da H, que é 12. Todas essas figuras, ó, A, C, D, E e H têm o perímetro igual a 12. As figuras B e F têm o perímetro igual a 10. Então, o perímetro da B é igual ao da F, que é igual a 10. E as figuras G e I têm um perímetro igual a 8. Então, o perímetro da G é igual ao I, que é igual a 8. Na letra B, qual relação você pode observar entre as figuras poligonais A, B, C, D, E, F, G, H, I, desenhadas na malha quadriculada acima? A gente pode falar o seguinte: apesar das figuras terem formatos diferentes, elas possuem o mesmo perímetro. Foi o que aconteceu, né? Eu tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5 figuras com formatos diferentes que tinham um perímetro igual a 12. Depois, duas tinham formatos diferentes e tinham um perímetro igual a 10. E outras duas com formatos diferentes tinham perímetro igual a 8. Olha aqui. Tá vendo? Então, apesar delas terem formatos diferentes, elas possuem o mesmo perímetro. Ou você poderia ter colocado assim: encontramos figuras com o mesmo perímetro, apesar dessas figuras terem formatos diferentes. Poderia ter colocado dessa maneira também. Tá? Número 2. Olha só. Na malha quadriculada a seguir, desenhe dois polígonos com diferente número de lados e que tenham o mesmo perímetro. Então, eu desenhei aqui, ó, dois polígonos diferentes. Lembra que polígonos são figuras com lados retos e que são fechadas. Então, eu desenhei essa figura aqui que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ela tem um perímetro de 16, ó. E desenhei essa outra figura que também tem que é um quadrado, né? Que tem um perímetro de 16 também, ó. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então, duas figuras diferentes, né? Com formatos diferentes, mas com o mesmo perímetro. Número 3. Observe as figuras poligonais desenhadas na malha quadriculada a seguir. Então, a gente observa, né, que temos 6 figuras diferentes também. Ele quer que a gente responda, sabendo que cada quadradinho da malha quadriculada representa uma unidade de medida U quadrado de área, as figuras que têm a mesma área são. Então, aqui ele quer dizer que cada quadradinho aqui, ó, tem uma área, né, esse quadradinho, tem uma área de U quadrado. Então, qual que é a área de cada figura aqui? Então, é só contar quantos quadradinhos cada uma tem dentro. Então, a figura 1, ó, tem 10 quadradinhos. A figura 2 tem 6. Figura 3 tem 6 também. Figura 4 temos 10. Figura 5 temos 4. E a figura 6 temos 4. Então, achamos a área de cada um, né, contando cada quadradinho. Quais figuras têm a mesma área? Então, a figura 1 tem a mesma área que a figura 4, que é 10. Figura 2, então a área da figura 2 é igual à área da figura 3, que é igual a 6. E a área, por último, né, a área da figura 5 é igual à área da figura 6, que é igual a 4. Tá certo? Na questão 4, ó, na malha quadriculada a seguir, desenhe duas figuras poligonais com diferentes números de lados e que tenham a mesma área. Então, a mesma ideia do exercício anterior. Então, a gente vai pegar aqui, vai desenhar duas figuras. Ó, vou desenhar uma aqui que tenha, por exemplo, 9
quadradinhos de área. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos de área. Então, a área desse aqui é igual a 9. Tá? Eu vou desenhar uma outra figura que também tenha 9 quadradinhos, mas seja diferente. Ó, 1, 2, 3, 4. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Não deu 9, não. Pera aí. Ó. Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passou, né? Então, vamos fechar com essas duas aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Agora sim. Então, essa figura aqui tem uma área de 9 também. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Atividade 5. Observe as figuras desenhadas na malha quadriculada a seguir. Então, você vai observar que tem várias figuras, né, poligonais com diferentes formatos, tá? Ele pergunta para nós, o que essas figuras têm em comum em relação ao perímetro e área? Se a gente vir aqui e contar, né, quantos quadradinhos tem interno, ó, a gente vai perceber que tem 5. Então, a área desse aqui é 5. E o perímetro é o contorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, temos um perímetro de 12. Se contarmos o verde, também vamos perceber que tem 1, 2, 3, 4, 5 de área e 12 de perímetro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se fizermos isso com todos, ó, qualquer um que eu vou pegar esse, ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos eles, então, têm uma área de 5 quadradinhos e um contorno, né, um perímetro de 12. Então, a gente responde. Todas as figuras têm perímetro igual a 12 e área igual a 5. Tá certo? Atividade 6. Analise as figuras 1 e 2. Aliás, 1, 2 e 3 desenhadas na malha quadriculada a seguir. Então, se a gente analisar, são figuras diferentes, né? E a gente, por ver aqui, ó, quanto a figura 1 tem de área? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Então, a área da 1 é 10. E o perímetro? Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ela tem um perímetro de 18. E a figura 2? A figura 2, a gente tem uma área também de 10, olha lá, e um perímetro de 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16. Já a figura 3, temos uma área também de 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já o perímetro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, já descobrimos a área e o perímetro de cada figura. Aí ele pergunta, em relação à área e o perímetro dessas figuras, podemos afirmar o quê? Percebam que as 3 figuras têm a mesma área, né? 10, mas perímetros diferentes. Então, é a letra C. Perímetros diferentes e áreas iguais. Tá certo? É isso daí. Aulas 5 e 6, perímetro e área. Lá na página 78 ainda. Então, a gente vai aqui identificar malhas quadriculadas, quadriláteros que possuem a mesma área. Determinar as medidas dos perímetros dos quadriláteros que possuem a mesma área, usando as malhas quadriculadas. Concluir que os quadriláteros que possuem a mesma área podem ter perímetros diferentes. Então, olha só. Lembra, quadrilátero é a figura de 4 lados. Então, aqui, ó, eu tenho vários tipos de quadriláteros. Eu tenho trapézio, retângulo, quadrado. Trapézio eu tenho 2, né, olha aqui. E paralelogramo. Então, repara comigo o seguinte, ó. Aqui ele pede pra gente, considerando que cada quadradinho da malha representa uma unidade de medida U quadrado, ou seja, gente, cada quadradinho desse
tem uma área de U quadrado. Tá? Os quadrados que têm a mesma área, eles querem saber. Então vamos lá. A gente calcula a área de cada um contando os quadradinhos internos. Olha só, esse quadrilátero aqui é um trapézio. Para a gente saber a área dele, ó, eu marquei, pintei de rosa os quadrados que são cheios, né, inteiros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E pintei de amarelo as partes que são meios quadrados, ó. Metade de um quadrado cortado pela diagonal. Então, se eu juntar esse e esse, vai dar 1. E esse vai dar 1. Então, eu tenho 8 aqui. Com 2, eu tenho uma área de 10. Na figura 2, é só contar os quadradinhos. Então, eu tenho 8, ó. Então, uma área de 8. Na figura 3, contando os quadradinhos, eu vou ter também, ó, 10. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma área de 10. Na figura 4, eu vou ter que usar o mesmo recurso, ó. Pinto de azul os quadrados inteiros e amarelos que são metades. Então, eu tenho 4 com 4, 8, mais 1, 10. 8, 9, 10. Então, eu tenho uma área no quadrilátero 4 de 10. No 5, como eu tenho um quadrado, eu tenho 3 por 3, ou seja, eu tenho 9 aqui dentro. 3, 6, 9. Então, uma área de 9. No 6, eu tenho um retângulo que tem 4, 6, 8. Tem uma área de 8. E na última figura, que é um quadrilátero, que aqui no caso é um trapézio também, ó. Eu fiquei com, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos inteiros. Mais essa metade com essa forma outro mais 1. Então, total 9. Tá vendo? Então, quais são os que têm áreas iguais? Então, a gente pode falar que a área 1 é igual a 3, que é igual a 4, que é igual a 10. Então, a figura 1, 3 e 4 têm áreas iguais a 10. As figuras 2 e 6, então a área da figura 2 é igual à área da figura 6, que é 8. E a área da figura 5 é igual à área da figura 7, que é igual a 9. Pronto, identificamos então. Número 2. Observe os quadriláteros representados pelas figuras 1, 2, 3 na malha quadriculada a seguir. Então, olha lá. Eu tenho 3 figuras, tá? Diferentes. Então, são 3 tipos diferentes. Então, tem 2 retângulos e um quadrado. Ele quer que a gente responda, então, o seguinte. Considerando que o lado de cada quadradinho da malha representa uma unidade de medida U de comprimento, qual o perímetro das figuras 1, 2 e 3? Então, ele quer que a gente calcule os perímetros dela. Então, o que ele falou para nós? Que cada lado aqui, ó, mede uma medida U. Então, quantos U's tem em volta? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá vendo? 19 e 20. Então, aqui o perímetro da figura 1, vamos por P1, é igual a 20U. Figura 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perímetro da figura 2 é igual a 16U. Figura 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, T2, T3, 34. Então, o perímetro da figura 3 é igual a 34U. Tá vendo? Pronto, descobrimos o perímetro de cada uma. A gente anota aqui, ó. Perímetro da figura 1 é 20. Figura 2 é 16. A figura 3 é o 34. Letra B. Considerando que cada quadradinho da malha representa uma unidade de medida U quadrado de área, qual é a área das figuras? Então, agora aqui é calcular a área. Então, vamos lá, ó.
A área a gente vai contar internamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a área da figura 1 é 16U. Já vamos anotar lá, ó. Vamos lá. A área da figura 1, 16U quadrado. Eu esqueci do quadrado aqui porque é a área, né? Deixa eu voltar lá. Área da figura 2. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 também. Então, a área da figura 2, 16U também, quadrado. E a área da figura 3, vamos lá, contar quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Também 16. Repare então que as três figuras têm perímetros diferentes, mas áreas iguais. Letra C. O que você pode concluir em relação à área e ao perímetro das figuras 1, 2 e 3? Vamos falar isso. As figuras 1, 2 e 3 possuem mesma área e perímetros diferentes. Tá certo? Número 3. Desenhe na malha quadriculada a seguir pelo menos 3 quadriláteros que possuem a mesma área, porém perímetros diferentes. Então ele quer que a gente desenhe quadriláteros com áreas iguais, mas perímetros diferentes. Então vamos começar com um quadrado. Vamos, por exemplo, desenhar um quadrado 3 por 3, né? Ó. 3 por 3 de lado. Então ele tem uma área igual a 9. Tá? Eu vou desenhar agora um outro quadrilátero também com uma área de 9. Tá? Vamos tentar desenhar aqui, vamos ver aqui. Ó. Quadrilátero, né? Ele quer? Então vamos ver aqui, ó. A gente pode desenhar retângulo, a gente pode desenhar trapézio, né? Então vamos tentar desenhar um trapézio, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daria 9 aqui já. Vou desenhar um trapézio assim, ó. Trapézio retângulo. Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu juntar esse pedaço aqui com esse cantinho, esse pedaço aqui vai formar um quadrado. Então ele também tem 9 aqui. E agora eu posso desenhar o quê? Um paralelogramo ou um retângulo ou um losango, né? Entendeu? Vamos lá. Tentar desenhar um paralelogramo, ó. Ó. Não, paralelogramo não vai dar certo para 9, né? 9 é uma coisa ímpar. Eu teria que desenhar um outro trapézio, né? A gente tem que pensar bem, né? Quando a gente vai construir esse aqui. Vamos trocar? Eu vou, em vez de 9, ó, vamos pegar 8, então. Melhor. Eu vou pegar, desenhar um retângulo 2 por 4, ó. Então eu tenho aqui uma área de 8. Aí eu vou desenhar agora um paralelogramo, ó. Ó. Pera aí.
Desenha de novo, ó. Tá errado, peraí. Se a gente contar, ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juntar esses dois, 7. Juntar esses dois, 8. Então aqui ele tem uma área de 8 também. Aí a gente pode desenhar um outro retângulo também. De outra cor, a gente faz um retângulo assim, ó. 1 por 8, ó. Peraí. Foi muito, peraí. Ó. Peraí. Vamos apagar essa pontinha para ficar melhor. Aí. Então aqui eu também tenho um quadrilátero com uma área de 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então, quando a gente vai, então, pensar esse desenho, a gente tem que pensar um que dê para desenhar com todos iguais, né? Vocês viram que eu escolhi 9? Não dava para desenhar uma coisa diferente. Aí eu pensei no número 8, tá? Porque o 8 eu acredito que dá para fazer, então, os 3 iguais. Vamos lá, gente. Página 81. Aula 7 e 8. Área e perímetro. Quadrado, retângulo e triângulo, retângulo. Então, aqui a gente vai falar especificamente do quadrado, do retângulo e triângulo, retângulo. Então, os objetivos são determinar a área do quadrado e retângulo, relacionar a composição e decomposição de figuras com o cálculo da área de triângulos, retângulos e quadriláteros. Calcular sem uso da malha quadriculada o perímetro de figuras poligonais. Então, agora, número 1. Observe os quadrados e retângulos desenhados na malha quadriculada a seguir. Então, a gente vai ver aqui que a gente tem, ó, o C como um quadrado. E o F, né? O C e o F. Que eles têm lados iguais, ó. 2, 2. E aqui tem 4, 4. Já esses daqui são retângulos, tá vendo? Que aqui, ó, 4 e 3, 2 e 3, 3 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 2. Então, olha lá. Complete o quadro a seguir. Figura. Ele tem os nomes da figura, número de quadrados por linha, que cada uma tem, número de quadrados por coluna e a área. Então, a figura A, quantas eles têm em cada linha? Ó, 1, 2, 3, 4 quadrados em cada linha. Vamos colocar de azul, ó. E quantos quadrados tem por coluna? Ó, 1, 2, 3. 3 por coluna. Qual que é a área, gente? É só multiplicar. 4 vezes 3, 12. A B. Quantos eu tenho por linha? 2, ó. Vamos alternando a cor. Quantos eu tenho por coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 6, 12. Letra C. Ó, por linha. 1, 2, 3, 4. Por coluna também 4, ó. Então, a área é 4 vezes 4. 16. Repararam que eu multiplico o número de quadrados por linha pela coluna. Linha vezes coluna, a gente tem a área. Agora, olha lá. Quadrado não. Figura D, que é um retângulo, ó. Na linha eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na coluna eu tenho 3. Ó. 6 vezes 3, 18. Letra E. Na linha eu tenho 2. E na coluna eu tenho 3. E na F, eu tenho 2 na linha e 2 na coluna. Pronto, calculamos a área de cada um. Agora na letra B. Responda. Observando a tabela, você consegue descobrir, entre aspas, como calcular a área dos quadrados do retângulo sem contar quadradinhos por quadradinho?
Então, se vocês pensarem, ó, se a gente, sem contar quadradinho, quadradinho, é só a gente calcular a medida do comprimento pela largura, né? Então, a gente coloca isso. Então, vamos escrever assim, ó. Para calcular a área, devemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Tá certo? É isso aí, então. Página 82. Número 2. Observe os retângulos a seguir que foram cortados em duas partes iguais. Então, olha lá. Todos esses retângulos foram cortados em duas partes iguais pela diagonal, ó. Pela diagonal. Isso aqui se chama diagonal. Foram cortados em dois, tá? Se vocês observar, quando eu corto pela diagonal, eu formo triângulos, né? Ó, tenho dois triângulos em cada um. Então, olha lá, responda. Qual figura geométrica foi formada após a divisão de cada retângulo em duas partes iguais? Então, o retângulo, né? Retângulo, não, triângulo. Foi formados triângulos. Pessoal, mais especificamente, os triângulos retângulos. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto aqui, ó. Um ângulo de 90 graus. Por causa do canto, tá vendo? Então foi formados, né? Foram formados, até é melhor a gente escrever assim. Triângulos retângulos. Então reparem que o triângulo retângulo, ele forma, se a gente pegar dois iguais, ele forma um retângulo, né? Se a gente partir um retângulo ao meio pela diagonal, a gente vai ter então dois triângulos retângulos. Olha que legal. Letra B. Cada figura dessa equivale a que fração do retângulo? Vai, cada uma aqui, ó, é metade do retângulo. Então a gente põe a fração meio. Então cada uma é meio do retângulo. Certo? Letra C. Complete o quadro a seguir. Então ele quer que a gente complete isso. Cada figura a gente calcula sua área e depois a área do retângulo. Vai ser fácil porque a área do triângulo é metade da área do retângulo. Porque dividiu ao meio. Então olha só. Qual que é a área da figura A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a área toda, vamos colocar assim, ó. A área do retângulo, vamos colocar o desenho do retângulo, é 6. E a área do triângulo? Vamos desenhar um triângulo assim. Vai ser o quê? Metade. 1, 2, 3, tá vendo? Então vamos lá. Aqui vai ser 6 e aqui vai ser 3. Na B, eu tenho 2 na área do retângulo e 1 para a área do triângulo. Na letra C, eu tenho 1, 2, 3 para a área do retângulo. A área do triângulo vai ser metade, né? Vai ser 3 sobre 2. 1,5, né? Metade de 3, 1,5. 3 sobre 2 é 1,5, gente. Letra D. A área 1, 2, 3, 4, 5. E metade vai ser 5 sobre 2. A letra E. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a área do triângulo vai ser metade, que é 4. 8 sobre 2, que é 4, né, gente? Letra F. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o retângulo tem uma área de 12. Então, marca lá, ó, 12.
E o triângulo é metade, é 6. 12, metade de 12 é 6, né? Letra G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho, então, 9 quadradinhos. Então, a área é 9 na G. E do triângulo é metade, né? 9 sobre 2. 9 dividido por 2 é 4,5. Tá? E letra H, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o triângulo vai ter metade, vai ter 6. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4. Se eu juntar esses pedaços, vai dar 6, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, ele tem 12. E metade vai ser 6. Vamos conferir de novo, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a metade disso aqui vai dar metade de um, né? Metade de um retângulo será um triângulo retângulo. Então, essa área aqui vai ser metade. Que se tudo é 12, metade é 6. Então, é 6 e 6 aqui, ó. Certo? É isso aí, pessoal. Página 83. Agora responda. Observando o quadro anterior, o que você pode concluir em relação às áreas dos retângulos e dos triângulos? A gente conclui isso que as áreas dos triângulos possuem a metade das áreas dos retângulos correspondentes. Certo? Então a gente conclui isso, que as áreas dos triângulos possuem a metade das áreas dos retângulos correspondentes. Vamos lá, número 3. Observe a seguir o desenho que Marina fez representando a planta baixa do seu apartamento. Então ela colocou aqui, ó, num quadriculado, a sua sala, que está de verde, cozinha azul, quarto está de laranja, corredor amarelo, um outro quarto de cinza e um banheiro aqui de bege claro. Então, olha só. No apartamento de Mariana, 2 cômodos apresentam área igual a... Então, ele quer que a gente descubra quais cômodos têm a mesma área. Então, olha só. Vamos calcular a área da sala. A sala, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, a sala tem 19 quadradinhos. Tá? Vamos colocar, porque está em metro quadrado, então vamos colocar 19 metros quadrados. A cozinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cozinha, 6 metros quadrados. Corredor tem 1, 2, 3, 4. O quarto tem, se você ver, o mesmo tamanho da cozinha. 6 também. Quarto 1, né? O quarto 2, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o banheiro, 1, 2, 3. Então, eu tenho 2 cômodos com a mesma área, que é a cozinha e o quarto 1. Né? A área igual a quanto? A 6. Então, é a letra B. Os dois têm área igual a 6 metros quadrados. Correto? Página 84, gente. Nossa última página lá, ó. As figuras a seguir apresentam, né? Aliás, representam modelos de canteiros de flores. Então, olha só. Eu tenho aqui o canteiro 1, que é um triângulo. O canteiro 3, que é um trapézio. O canteiro 2, que é um tipo de trapézio também. E o canteiro 4, que é um retângulo. Calcule o perímetro de cada canteiro e registre esse valor no quadro a seguir. Então, o perímetro é a soma dos lados. Então, vamos lá, canteiro 1. Canteiro 1 tem quanto? Ó, 2,5 mais 2,5 mais 3. 2,5 mais 2,5, 5. Mais 3, 8. Então, a gente pode escrever aqui, ó. 2,5 mais 2,5 mais 3, que é igual a 8 metros. O canteiro 2, eu tenho que somar todas as medidas dos lados também. Então, vai ser 1,5 mais 1,5 mais 2,5 mais 2,5. Ó, 1,5 com 1,5 é 3, 2,5 com 2,5 é 5. 3 mais 5, 8.
Canteiro 3. Eu tenho 3 com 3, 6 com 2,5. 3 mais 3 mais 6 mais 2,5. Então vai ser 12, né? 6 mais 3 mais 3, 6 com 6, 12 com 2,5, 14,5. E o último lá, canteiro 4. 1 mais 1 mais 4 mais 4. 1 mais 1 mais 4 mais 4. 4 com 4 são 8. Com 2 são 10. 10 metros. Certo? Questão 5. Dois amigos caminham todos os dias em volta de um parque que tem o formato e as medidas representadas na figura a seguir. Então, olha só. Ele tem esse formato. Quantos metros dois amigos percorrem ao completarem uma volta? Então, você vai somar todo o perímetro... Opa! Todo o perímetro aqui, ó. Dessa figura. Então, vamos lá. Então, vamos somar. 400 mais 400 mais 100 mais 100 mais 700 mais 300 mais 200 mais 200. Então, olha lá. Esses dois dá 1.000. 1.000 com 400 mais 400, 800. Então, 1.800, 1.900, 2.000. 200 com 200 é 400. Então, dá 2.400. Dá para somar de cabeça, ó. 2.400 metros. Então, quantos metros os dois amigos percorrem a completar uma volta? Resposta. Os dois amigos percorrem 2.400 metros. Tá certo? É isso aí, pessoal. Pessoal, acabou aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre perímetro e área, tá bom? E obrigado por ter assistido até aqui. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.